Oi, pessoal, eu sou a psicóloga Lilian e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre tempo de terapia, né? As pessoas costumam me procurar já no primeiro encontro me perguntando quanto tempo, né? Se elas vão ficar curadas, se isso vai ser efetivo, se ela vai ficar dependente desse tratamento, se isso tem uma efetividade rápida. Como qualquer outro tratamento, né? Quando a gente quebra a perna, quando a gente vai fazer uma dieta, qualquer tratamento que a gente procure, a princípio leva um tempo, né? Não é um milagre. Eu preciso esperar o tempo do rapport, né? Que é o tempo que eu consigo confiar, que eu consigo me abrir, que eu consigo olhar para esse terapeuta como alguém que eu posso confiar. E o terapeuta também precisa ter com você, transferir para você essa confiança, né? Para que você consiga acessar memórias, para que você consiga falar sobre isso, porque o terapeuta leva você até onde você consegue, né? Se dali para frente você falar, não quero agora, não consigo, então a gente vai no tempo do paciente. A partir do momento que você consegue acessar, consegue perceber, né, que você leva isso como um tratamento sério, né? Eu costumo falar muito com os meus pacientes que têm pacientes que trazem, que ajudam no processo, né? Eles pensam durante a semana, olha, o que eu quero trabalhar, o que aconteceu na minha vida que eu preciso rever, que ficou marcado, porque tudo que a gente grava tem uma carga emocional muito grande. As nossas memórias, elas estão muito ligadas às cargas emocionais. Então, eu preciso ajudar o meu terapeuta a entender em que momento que eu guardei uma memória ruim, o que isso impactou na minha vida, por que eu tô levando isso de repente para um relacionamento hoje, alguma coisa que aconteceu lá atrás. Uma coisa que a gente escuta muito também, olha, eu já sei que foi meu pai e a minha mãe que causou meus traumas, né? E eu já perdoei, eu já não tenho questão nenhuma com eles. Tá bem, tá tudo certo, a gente perdoa mesmo. Mas o que eu fiz com esses traumas, né? Para onde eu tô transferindo isso hoje? De quem eu tô cobrando alguma coisa que eu não recebi? Então a terapia, ela precisa de passar por esse processo todo e aí isso começa a ser efetivo a partir do momento que você começa a entender como é o seu funcionamento. Tem dois tipos de pacientes, aliás, tem mais tipos, mas tem dois tipos mais comuns, né? Que é aquele que chega com muita vontade de trazer muita informação pra gente. Então, esse tipo de paciente, ele adianta o processo. Por quê? Porque ele tem muita vontade de falar, ele tem muita vontade de se conhecer, ele tem muita vontade de entender como é que ele funciona, de mudar isso, né, de melhorar alguma coisa que está incomodando. E tem o paciente que procura pela necessidade, porque alguém fala, olha, você não tá bem, você precisa, isso tá te atrapalhando, às vezes alguém indica, a mãe procura. Mas esse paciente chega no consultório pra gente muito silencioso. Então a gente precisa ir muito, muito devagar com esse paciente, porque se eu chegar um pouco mais aonde ele não está conseguindo ainda, ele foge. Ele foge porque ele não consegue entrar em contato com isso e ele não ajuda no processo. Ele está ali, mas ele gostaria que fosse como uma consulta médica. Que olha, eu sinto isso e eu te dou a receita, você compra o remédio e isso já te causa um bem-estar. Na terapia não é assim que funciona. Na terapia eu tenho que me comprometer com o meu processo, né? O meu comprometimento é muito importante. Eu preciso trazer questões, eu preciso olhar para essas questões, eu preciso refletir sobre isso, eu preciso observar o meu comportamento. Porque se eu me comprometo com o meu processo, eu me comprometo com a minha vida, né? Em tomar as rédeas da minha vida, de tomar minhas decisões, né? E o terapeuta tá ali não é para te fazer dependente dele. Olha, qualquer decisão que eu preciso tomar, eu ligo pro meu terapeuta. Não é assim que funciona. A intenção do terapeuta é capacitar você, né, para tomar as suas próprias decisões, para ter segurança, né, baseado em tudo que você relembrou, e tudo que você reviveu, e tudo que você ressignificou na sua vida, mas é capacitar você para tomar conta de você mesmo. É uma opção do paciente continuar, né, esse tratamento, né, continuar esse acompanhamento para a vida dele, porque nós temos questões todos os dias. Então, eu posso, quando eu tenho um terapeuta, quando eu tenho um lugar que me acolhe, que me ouve, sem julgamentos, né, que me ajuda a entender o que acontece comigo, eu não tenho tanta necessidade de sair falando desse assunto, das minhas questões com pessoas que não vão me compreender, que vão me dar conselho, que vão me dar opinião e que não vai ajudar no meu processo. Então, esse acompanhamento do paciente é ele que escolhe. Olha, eu já tô bem, já me sinto capaz, né, e eu quero ter alta. Então, a gente dá a alta para o paciente e o interesse do terapeuta é ficar com aquele que quer realmente esse acompanhamento.
e não trabalhar com você para você se tornar dependente dele. Eu recebo alguns pacientes que me procuram porque precisa que o filho tenha acompanhamento, precisa que o marido tenha acompanhamento, precisa que o marido, então ela quer uma orientação, como é que ela faz, porque a pessoa não está conseguindo conviver. E muitas vezes eu olho para o outro achando que ele tem que mudar, que o problema é ele, porque eu tenho uma dificuldade de olhar para mim. Então, quando eu chego no consultório com essa demanda de, olha, tô com problema em casa, meu marido tá insuportável, o comportamento dele, é o filho que às vezes está na adolescência. Então, a gente começa a olhar para essa pessoa. Quando ela me procura trazendo um problema do outro, eu começo a voltar para ela isso. Porque quando eu olho para mim, eu descubro que eu não tenho poder de mudar o comportamento do outro. Eu nunca vou conseguir mudar o comportamento do outro para que ele fique da forma que eu quero. Mas eu consigo mudar a minha atitude diante desse comportamento. E diante desse comportamento, diante dessa mudança de atitude, eu consigo fazer com que o outro de repente mude com relação a mim. Então, a responsabilidade é pela minha vida, né? Eu não consigo mudar o outro, não consigo mudar o comportamento. Olha, meu marido tá deprimido, é insuportável viver com ele, eu não quero isso pra mim, então eu preciso que ele trate. É muito mais confortável querer que o outro mude para o meu bem-estar. Mas muitas vezes a mudança tem que começar da gente. E isso a gente começa identificando como é que eu tô lidando com isso, né? Como é que é isso pra mim? Como é que eu trato de mim para conseguir conviver com isso, ou para não conviver com isso, para tomar alguma decisão que eu preciso tomar e de repente não tenho coragem. Então, sempre quem procura pode ser quem está precisando do tratamento. Então, a gente já começa a olhar para essa pessoa, né, como alguém que também precisa de ajuda, né? Conviver com alguém que tem um comportamento difícil, que tem uma doença, que tem um transtorno, é complicado. Mas eu tenho poder sobre o outro? Não, eu tenho sobre mim. Então, eu vou olhar para mim e vou ver dentro desse contexto o que eu posso fazer para melhorar a minha condição. Mas como que a gente atua quando eu percebo que quem realmente precisa de um acompanhamento é alguém da família? É o filho, é o esposo, né? É uma mãe. Eu falar com essa pessoa muitas vezes não vou conseguir, né? Porque quem tá ali convivendo no dia a dia já falou muito, a outra pessoa já tá bem cansada desse processo. Então eu preciso pedir alguém, né, da família ou do ciclo de amizade que tenha uma influência, que seja alguém respeitado, que seja alguém que ela admire, né, que seja alguém que tenha uma voz ativa ali. Eu preciso conversar com essa pessoa, para essa pessoa explicar a importância de estar procurando um profissional, né? Muitas vezes um psicólogo, muitas vezes um psiquiatra, né? Procurar um acompanhamento, procurar entender o que está acontecendo, né? E isso faz uma grande diferença, porque as pessoas podem estar escutando alguém que elas têm como referência. Então, essa é uma dica que a gente dá para alguém que precisa de ajuda dentro de casa e não sabe quem procurar. Muitas pessoas ficam em dúvida se eu procuro primeiro um psicólogo ou se eu procuro um psiquiatra, né? A princípio eu quero acabar com o que eu tô sentindo. De alguma forma eu quero me livrar disso. Como eu sei que na terapia é um tratamento mais lento, porque a gente trata a causa, né? E não o sintoma. Se eu tô muito mal de sintoma, né? Se eu tô com ansiedade, se eu não consigo levantar da cama, estou deprimida, então a gente precisa realmente procurar um psiquiatra, né? Porque a medicação muitas vezes ajuda a tratar o sintoma para que você se sinta um pouco melhor e consiga ir à terapia, né? Porque dependendo da forma que você tá, você não vai ter força nem energia para procurar um terapeuta. Então, quando a pessoa faz o processo inverso, ela procura o terapeuta e o terapeuta percebe que ela não vai aderir ao tratamento porque ela realmente precisa de uma ajuda medicamentosa, a gente encaminha para o psiquiatra avaliar a importância de entrar com medicação ou não, né? Tanto faz procurar tanto o psiquiatra primeiro, porque quando ele vê a importância, ele vai encaminhar para a gente e a gente também vai fazer o mesmo processo, né? Muitos casos, as pessoas não querem tomar medicação, então a pessoa precisa se comprometer com o processo terapêutico, né? Porque muitas vezes na terapia a gente tratando as causas vai melhorando os sintomas. E muitas vezes as pessoas querem que a gente, como psicólogo, prescreva alguma coisa, um calmante, um ansiolítico. Nós, psicólogos, não podemos fazer prescrições médicas, né? Eu posso tratar a causa, mas o meu tratamento é diante da fala, né? Eu trabalho com a fala, eu trabalho com respiração,
Quem pode prescrever uma medicação, né, e ver se isso realmente é necessário é o psiquiatra, porque ele de repente vai te pedir exames, ele vai te pedir algo que comprove realmente a importância de entrar com essa medicação, né? A gente nem aconselha ninguém a tomar nada, e se a pessoa chegar pra gente já tomando, eu pergunto quem é o psiquiatra, se ela faz acompanhamento, quanto tempo, que é importante ela estar sempre voltando, ouvindo a opinião dele, e a gente trabalha junto com o psiquiatra, né? É uma equipe, na verdade eu entro em contato quando é necessário, ele entra em contato comigo pra gente entender melhor, né, o caso específico. Algumas dúvidas também que aparecem no consultório, né, quando a gente atende adolescente, ou quando a gente atende criança, ou quando atende esposa, né, é até o que eu posso dizer aqui e que você não vai comentar com a minha família, com a minha mãe, porque muitas vezes a gente atende uma criança e é necessário a gente conversar com a mãe dessa criança para entender o contexto, para entender o que está acontecendo, para entender a demanda, né, o porquê que está procurando, porquê que está buscando. Porque quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha muito com lúdico, com desenho, com adolescente, com jogos. Então, nesse momento a gente explica e é importante é importante a gente transmitir uma confiança de que tudo que é dito dentro do consultório, ele não é falado de forma alguma. A gente tem uma ética profissional que nos proíbe a colocar para fora do consultório qualquer coisa que é dito ali dentro, né? Então, quando eu vou falar com a mãe desse adolescente, eu preciso da autorização dele, né? Eu preciso falar para ele o que vai ser dito, né? E eu posso até conversar com essa mãe junto com ele, caso ele tenha alguma dúvida de que eu possa falar alguma coisa que ele não quer. Então, essa confiança, ela é passada no processo terapêutico, né? O meu paciente tem que ter plena confiança de que tudo que é dito ali não vai ser levado nem para um congresso com o nome dele, né? Até para fazer mencionar alguns casos, né, em congressos, a gente precisa estar mudando o nome, tá mudando a idade, tá mudando todo o contexto, se a gente quiser levar o caso. Então, no caso de mulher, marido e mulheres, que às vezes a gente pede para conversar com o cônjuge também, para entender o que está acontecendo ali, né? Eu não sou uma terapeuta de casais, gosto às vezes de conversar de ouvir a outra parte, né? De conversar com o cônjuge para entender o que acontece também do lado de lá, né? A intenção não é fazer terapia com os dois, mas é ajudar o processo aqui, ver o que esse cônjuge pode estar trazendo, assim, de demanda, de reclamação, de coisa que ele gostaria também que fosse olhada, mas sempre com autorização do nosso paciente, estar conversando com o outro e de mostrar para ele o que vai ser dito. A ideia não é levar o que um está falando para o outro, mas é ouvir dos dois a demanda, o que precisa ser trabalhado e qual é o incômodo. Uma dúvida constante também que aparece é sobre as minhas emoções podem me trazer algum sintoma físico, né? Eu posso sentir uma coceira, eu posso ficar com o corpo vermelho, eu posso sentir uma dor de cabeça, uma dor de estômago. Pode sentir tudo isso pode ser das suas emoções, né? Você pode estar somatizando isso, né? Porque muitas vezes quando eu sou uma pessoa muito calada, eu não me abro muito, muitas vezes eu nem entendo o que eu tô sentindo, eu só sei que eu não estou sentindo bem e não tenho como falar com alguém, como me abrir. Eu guardo isso e de alguma forma meu corpo vai me mostrar que tem alguma coisa errada acontecendo comigo, né? Nosso corpo é uma máquina perfeita e de alguma forma, se isso tá te fazendo mal, ele vai colocar para fora de alguma forma. E ele está te sinalizando, olha, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu tô com dor de estômago, eu tô com coceira, eu vou no dermatologista, eu vou no gastro, ele vai identificar que eu não tenho nenhum problema gástrico, ele vai identificar que eu não tenho nenhum problema de pele e ele mesmo vai entender, porque a gente trabalha em conjunto hoje, a gente sabe que as nossas emoções, elas têm o poder de alterar toda a nossa química hormonal, né? Então ele vai encaminhar, vai falar, olha, isso que você tem é psicológico. Psicológico não significa que não é verdade. As pessoas pensam, isso é psicológico. Psicológico é da sua cabeça. Psicológico é algo que a gente precisa observar, porque está ligado ao pensamento, ao sentimento, às emoções, aquilo que não é físico, aquilo que não aparece nos meus exames. Mas isso não significa que não é uma verdade, não significa que não é uma doença, não significa que não é uma dor e um incômodo. Porque tudo no nosso corpo está conectado, né? O meu pensamento está conectado com a minha emoção, e a minha emoção conectada com o meu comportamento, né? De acordo com o que eu penso, eu sinto e aí logo em seguida eu me comporto. Se eu tô aqui e de repente eu começo a pensar numa tragédia com os meus pais, isso já me deixa angustiada, já me dá uma tristeza
E o meu comportamento é de ligar, de querer saber o que está acontecendo, se está tudo bem. Então, sempre que a gente pensa, a gente sente, a gente se comporta. Eu não tenho poder de parar de pensar, né? Às vezes eu tenho um pensamento muito incômodo e eu penso muito sobre isso. E eu não consigo porque o pensamento é autônomo e a gente não controla e nem pensa somente aquilo que a gente quer, né? A gente só pensa. Como é que eu faço então? Se esse pensamento é intrusivo, se esse pensamento está me atrapalhando, está me fazendo sentir mal. Primeiro, o que eu estou pensando, né? O que é? O que eu passei o dia pensando? Fulano não gosta de mim, eu sou feia, nada que eu faço dá certo. O que eu estou pensando sobre mim, né? O que eu estou pensando sobre algo? Consequentemente, vai me causar um sentimento e vai me causar um comportamento. Quando eu identifico o que eu estou pensando, o que eu posso fazer com isso? Eu posso mudar esse pensamento. Eu não posso parar, mas eu posso mudar. Eu tenho o poder de controlar o meu pensamento. Olha, eu tô pensando isso não tá legal, eu tô me sentindo mal. Então, eu vou procurar pensar em alguma outra coisa, vou me distrair com alguma coisa. Isso eu consigo e isso eu posso. Então, isso ajuda muito nesse processo de estar sentindo algo que muitas vezes eu nem identifico. As pessoas falam muito de angústia, de ansiedade. Mas o que é que está trazendo angústia? O que é que está causando essa ansiedade? Isso é só o processo final, né? Estou angustiada. Mas está angustiada por quê? O que eu estou pensando, o que eu estou vivendo. Então, tudo isso a gente investiga no consultório e ajuda o paciente, capacita o paciente a trabalhar isso em cima do pensamento dele também.